Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Vitalcast, onde sempre iremos falar sobre como viver mais e melhor. E hoje iremos falar de um assunto muito importante, saúde cerebral. E eu tenho um convidado de honra aqui, Dr. Eduardo Silva. Muito prazer, doutor. Prazer a ele, é uma honra estar aqui e é um assunto muito interessante que vocês escolheram para falar sobre a performance do cérebro. Como nós podemos melhorar nossa performance atuando de várias maneiras e tendo um estilo de vida saudável. Durante o decorrer, nós vamos comentar sobre isso. O Dr. Eduardo, ele é neurocirurgião do Centro Cérebro-Coluna, ele é professor de neurocirurgia na FAMERP, autor do livro Semente de Autoconsciência, colunista no Jornal Diário da Região, criador e facilitador do simpósio Cérebro em Alta Performance. E falando, né, doutor, sobre cérebro em alta performance, o que é buscar o cérebro em alta performance? Como que nós podemos começar a buscar isso? É importante para que cada um de nós possamos ter, Raeli, um cérebro em alta performance. Primeiro, nós precisamos ter saúde, nós precisamos ser saudável. Existem vários pilares para você manter uma performance do cérebro. Os pilares mais importantes, não só na minha opinião, mas na opinião dos neurocientistas, são praticamente 5. Primeiro é ter fazer atividade física com frequência. Inclusive, eu brinco com meus pacientes, como na nossa região, uma região é muito calor, eu falo, o dia que cair neve em São José do Rio Preto ou no raio de 300 quilômetros, você está terminantemente proibido fazer atividade física. Então, é para justamente enfatizar a importância da atividade física. Um outro pilar é a alimentação. Infelizmente, no mundo atual, o número de pessoas que se alimentam mal é muito acentuado. E, infelizmente, as nossas crianças elas estão comendo muito junk food, muitos produtos processados, ultraprocessados, industrializados, que, na verdade, os produtos ultraprocessados, eles não têm, às vezes, nenhum nutriente. Eles só têm calorias vazias e, além disso, eles têm muito corantes, muitos conservantes, muitos aditivos, e esses aditivos, eles comprometem não só o nosso intestino, o nosso microbioma intestinal, mas principalmente o nosso cérebro. Então, é de fundamental importância saber se alimentar bem, alimentar com nutrientes importantes que vá fazer uma condição de melhora não só da nossa estrutura do cérebro, mas também da função do cérebro. Um outro fator de fundamental importância, que também, depois que apareceu a internet, as pessoas não estão dando uma ênfase e não estão sabendo aquilatar a importância, é o sono. Infelizmente, vários trabalhos mostram que, em alguns centros, as pessoas dormem uma média de 5 ou eventualmente 6 horas, inclusive as crianças e os adolescentes. Eu, particularmente, tenho vários adolescentes que eu atendo que eles fazem uma pegadinha com os pais, é o seguinte, eles esperam os pais dormirem, depois os pais dormem, eventualmente às 22, 22h30, 23 horas, eles vão para uma sala e ficam na internet até de madrugada e depois acordar de manhã. Então, isso é altamente prejudicial para todo ser humano, não só para criança e adolescente, mas com ênfase criança e adolescente, porque está tendo uma maturação do cérebro, o cérebro ele fica realmente maduro após os 22, 23 anos. E um adolescente de 12, 13, 14 anos, ele ainda não tem uma formação de maturidade cerebral. Então, é de fundamental importância o sono. Outro fator também é o estresse. Infelizmente, a grande maioria dos seres humanos vive numa condição de ansiedade, estresse e mesmo depressão muito grande. São as doenças mentais. Eu tenho visto vários trabalhos que eu tenho lido que durante o Covid já estava um nível de estresse muito grande e os cientistas imaginavam que depois do Covid haveria uma tendência à queda. Por incrível que pareça, ainda mantém a curva em ascensão.
E aí, outra condição que as pessoas não se dão importância é de fazer um treinamento mental. As pessoas ficam muito conectadas no celular, na tela de televisão, de computador. Isso aí é muito maléfico, porque a própria tela, tanto do celular, do computador e da televisão, ela emana radiações de luz azul-violeta, e essas emanações elas degeneram a mácula que fica na retina, na retina, e também nós recebemos de todos os aparelhos eletrônicos radiações eletromagnéticas que danificam o nosso cérebro e o nosso corpo, porque eles produzem o estresse oxidativo, a produção de estresse, de radicais livres. Então, as pessoas elas não fazem o dever de casa para ter não só o cérebro em alta performance, mas um mínimo de saúde. E hoje em dia já acorda com o celular, né? Acordou, já olha o celular. E o dia inteiro ali na tela do celular. Esse é um ponto importante que você chamou atenção. As pessoas estão assim tão viciadas no celular. E celular, realmente, ela produz, muitas vezes, quando você ouve o clique do celular, a pessoa vai interessar quem será que mandou a mensagem. Só que isso aí, ela está perdendo saúde. E ela fica tão viciada que ela deixa de se alimentar bem, ela come muito rápido. Às vezes a pessoa está lendo, olhando o celular, está tomando café da manhã, está almoçando, está jantando. Isso é totalmente desfavorável a uma boa saúde. Doutor, e quando a gente fala de alimentação, o que o doutor considera que não pode faltar na nossa alimentação para a saúde cerebral? Nós temos o nosso cérebro, ele pesa uma média de 300 a 350 gramas nas mulheres e 450 a 500 gramas. E tirando a parte líquida, que é o sangue e o líquor e a própria água, a parte seca, o cérebro seco, 60% são gorduras. E dessas gorduras é de fundamental importância, então, as pessoas ingerirem alimentos, são os lipídios ou as gorduras saudáveis. Quais são esses alimentos? São alimentos provenientes de salmão, de sardinhas, de atum, e principalmente de águas profundas dos oceanos e águas geladas, onde eles são mais puros e não tem tanta contaminação, principalmente por metais pesados e mercúrio. Além disso, barato, chia, que também tem o ômega 3, não só a chia, mas, como eu falei, a sardinha, o salmão, o atum tem o ômega 3, que é de fundamental importância para a formação do cérebro, para a formação da bainha de mielina, que é a capinha que reveste o nosso cérebro, para as conexões sinapses do nosso cérebro, para melhorar foco, aprendizado, atenção, para poder, inclusive, fazer um detox no nosso cérebro. Então, é de fundamental importância os alimentos que tenham os ômegas, como esses que eu mencionei, alimentos que tenham boas gorduras, por exemplo, o abacate. O abacate é fenomenal, ele tem o ômega 9, ele é uma gordura monoinsaturada e de fundamental importância para o nosso cérebro. Nós podemos associar a isso. Eu recomendo, isso eu faço. Normalmente, o que eu falo, eu costumo fazer. Eu como abacate praticamente todos os dias. Como eu sou vegetariano, eu não como peixe, mas eu uso as cápsulas de ômega veganas. Castanhas, eu normalmente recomendo um mix de castanhas. As nozes, ela tem o próprio ômega 3, e as outras castanhas, macadâmia, pistache, as amêndoas, a castanha de caju, a castanha do Pará, além de muitos nutrientes, eles têm as gorduras saudáveis. Então, eu recomendo isso. Outro alimento que eu recomendo é o óleo de coco. Ele também é uma gordura monoinsaturada, ele ajuda também na formação das bainhas de mielinas, e ele funciona como um combustível que substitui muito bem os carboidratos.
O senhor falou, né, do abacate, eu adoro também abacate, e é engraçado que tem muita gente que tem medo de comer abacate para não engordar, né? Então, se eu comer muito abacate, eu vou engordar. E aí eu sempre brinco com o pessoal, falo assim, não é por causa do abacate que você engordou. Nunca encontrei ninguém que comeu 10 abacates e ganhou peso por causa do abacate, né? Vocês podem olhar a minha complexão física, eu como praticamente a metade quase de um abacate todos os dias, e depois de ver o Covid, quando eu tive Covid, eu emagreci 2 quilos. Eu mantenho o meu peso aproximadamente há uns 40 anos, meu peso não tem mudado, e eu como todas essas castanhas, eu faço um mix, uma variação, como abacate, óleo de coco. Outro alimento também é o azeite extra virgem, ele é muito importante como um nutriente para o cérebro. E, doutor, e como construir uma reserva cognitiva ao longo da vida? Antes de comentar sobre isso, eu também vou lembrar que o ideal, além das gorduras, é também alimentos que tenha os polifenóis, os flavonoides, Os antioxidantes. que são antioxidantes. E eu recomendo assim, as pessoas usarem dieta colorida, dieta arco-íris. Então, cada fruta, cada legume, cada verdura, ela tem suas vitaminas, tem os seus minerais, e isso ajuda muito no nosso cérebro a combater os radicais livres. Quanto mais variado, melhor. Quanto né? mais variado, melhor. Então, é de fundamental importância as pessoas descascarem mais e embrulharem menos, desembrulhar menos. Agora, como você perguntou, a reserva cognitiva, a reserva cognitiva ela é dada principalmente primeiro a pessoa tem que ter saúde. Como nós podemos esperar, por exemplo, uma criança que ela não está desnutrida, que ela não está se alimentando, que ela possa ter foco, que ela possa ter concentração, atenção e aprendizado. Então, é pedir demais. Por isso que é importante, desde que você tenha um equilíbrio nutricional, fazer uma atividade física. Por exemplo, qual a importância da atividade física? Muitas pessoas elas se equivocam, falam assim, eu vou fazer atividade física para perder peso. E não é por aí. Eu faço atividade física, não é para me emagrecer. Sabe por que eu faço atividade física? Primeiro, para ter uma reserva de músculo, porque a grande maioria das pessoas elas vão envelhecendo e elas perdem e fica com sarcopenia. Perde massa muscular. Perde massa muscular. Outro fator da atividade física, primeiro nós mandamos mais sangue para o cérebro, porque aumenta a frequência cardíaca, com isso há um volume maior de sangue, e indo o sangue para o cérebro, nós vamos ter mais oxigênio, nós vamos ter mais nutrientes, a produção de endorfinas. As endorfinas são opioides, elas melhoram a dor, melhoram o nosso astral, nós vamos ter a produção de dopamina, que melhora a nossa energia, produção de serotonina, que nos deixa mais calmo, e acetilcolina, que nos deixa mais atento, e tem vários outros neurotransmissores, hormônios, como a própria miocina, a própria irisina, que é produzida no próprio músculo, que melhora a nossa capacidade cognitiva, e uma neurotrofina, que chama fator neurotrófico derivado do cérebro. Quando as pessoas fazem atividade física, quando as pessoas têm restrição alimentar, elas fazem jejum intermitente, quando elas usam cúrcuma e o ômega, elas produzem esse fator, essa neurotrofina, e essa neurotrofina, ela melhora a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade cerebral, ela melhora as conexões das sinapses e vou mais além, ela faz a neurogênese. O que é a neurogênese? A formação de novos neurônios. Isso através da atividade física. E é incrível, né, que o dia que a gente faz atividade física, eu sempre comento isso, o funcionamento do dia é totalmente diferente. O dia que não faz, parece que o dia não vai. O dia que faz, o dia rende, né? Mas isso é verídico. E, além disso,
a produção de cortisol, que dá mais energia. As pessoas, muitas vezes, elas pensam equivocadas. Ah, mas o cortisol é ruim. Não, depende da dose. Sem cortisol, a pessoa fica apática, ela fica deprimida, ela fica triste. Cansada. Agora, com excesso de cortisol, degenera o cérebro. Leva, quando uma produção excessiva durante muitos anos, um estresse crônico, aí isso pode levar, inclusive, não só a infarto cardíaco, mas também a Alzheimer, a demência. Por isso que é importante na nossa vida nós termos um equilíbrio, nós termos uma homeostase, uma harmonia no nosso corpo de saúde. E como você falou, reserva cognitiva, além da atividade física, nós comentamos, da alimentação, o sono. Para você aprender, você tem que dormir bem. Então, imagina cada um de nós, o dia que passou a noite, por qualquer motivo, sem dormir, com sono restaurador, sem ter acordado durante a noite. No outro dia, você não está com atenção, não está com foco. Inclusive, hoje, vários trabalhos mostram que o número de acidentes automobilísticos é maior em pessoas com déficit de sono do que o uso de droga e bebidas alcoólicas. Então, para ter uma reserva cognitiva, você também tem que ter uma boa noite de sono. Isso é fundamental. E o outro fator também, além ter esse controle do estresse. Como que nós vamos ter uma reserva cognitiva se a pessoa tem um estresse crônico, uma alta produção de cortisol, de adrenalina, noradrenalina? Isso, em grande quantidade, essa região aqui do nosso cérebro é chamada hipocampo, ela degenera, e ela que é importante na formação da memória de curto prazo para longo prazo. E se a pessoa está muito estressada, ela não tem reserva cognitiva. Por quê? Porque os neurônios, eles degeneram e matam. Aliás, o cortisol degenera e mata os neurônios. Nós temos que aprender a lidar com o estresse, né? O estresse, usar o estresse a favor. Usar o estresse para ter energia, mas seja bem dosado. A diferença entre veneno e medicamento e veneno é a dose. É a dose. Isso que é importante aprendermos para que possamos ter um cérebro em alta performance e a cognição está sempre em dia. Um fator muito importante, como nós estávamos comentando antes, as pessoas ficam muito no celular, no TikTok. Foi feita uma avaliação no ano passado sobre o brain rot, que é um cérebro podre. Então, as pessoas ficam tanto no celular, principalmente no TikTok. Eu, particularmente, tenho muitos pacientes, infelizmente, e cada um de nós sabemos, pelo nosso uso e de familiares, de conhecidos, e as pessoas, em vários trabalhos, têm demonstrado, Raíli, as pessoas estão emburrecendo, principalmente crianças, elas estão perdendo a cognição. Em vez de elas formar uma reserva, elas estão usando aquilo que elas já têm para piorar. Elas estão em déficit da cognição. E a gente cada vez mais exercita menos o cérebro, né? Porque hoje em dia está tudo muito fácil acesso, pesquisei, joguei lá na inteligência artificial, já tem a resposta pronta, e aí esse processo de exercitar o nosso cérebro está cada vez menor. É uma boa observação, realmente. Por exemplo, as pessoas antes, como não tinha celular, então tinha que raciocinar, ler em papel. Hoje, elas lendo, usando a inteligência artificial, inclusive na sala da minha filha, tem alguns amigos que fazem trabalho em inteligência artificial. Então, tá bonito. Aí o professor pede para ele falar sobre o trabalho. Ele não sabe nada. Por quê? Porque ele não leu. Não estudou, né? Só colou. E uma maneira que, inclusive, eu oriento os pacientes, eles imaginam assim, ler no celular vai melhorar a cognição. Praticamente piora. Palavra cruzada. Palavra cruzada, o que acontece? As pessoas, depois de um tempo, elas entram numa situação que se torna
é quase normal. Então, não tem, mesmo aumentando as dificuldades, mas fica mais ou menos delimitado o aprendizado dela. Eu recomendo, particularmente, não só eu, a literatura, que as pessoas leiam, principalmente coisas que não trabalham. Por exemplo, uma pessoa de moda não vai ler sobre moda, vai ler sobre geografia, sobre história, sobre outra coisa, porque isso faz com que, numa leitura, você está lendo, você está sendo levado na imaginação, na visualização. Por exemplo, passou uma cena lá em Paris, então você reporta Paris, passou uma cena em tal lugar, então você cria a imaginação, cria né? a imaginação e você visualiza. Agora, quando está no TikTok, no celular, você não visualiza nada. Já está pronto ali, né? Já está pronto. E tem como a gente fazer exercícios para o cérebro? Exercitar o cérebro? É lógico. A própria atividade física é um exercício para o cérebro. Por exemplo, eu particularmente, eu comecei já há uns 20 anos, eu não escrevia com a mão esquerda. Hoje, no consultório, eu escrevo muito com a mão esquerda. Quando eu utilizo o meu braço esquerdo, minha perna esquerda, em qualquer movimento, eu fazendo isso aqui, ó, escovar os dentes. Escovar os dentes. Eu ativo o hemisfério direito. Tem um tipo de exercício chama neuróbica, que é o que você perguntou. São exercícios para o cérebro. Como nós podemos fazer isso? É justamente, por exemplo, quem é destro, começar a utilizar o mouse com a mão esquerda, a escovar com a mão esquerda, a escrever com a mão esquerda e a comer com a mão esquerda. E quem é canhoto, com a mão direita. Por exemplo, está andando, você fazer trajetos diferentes. Você sai da tua casa, em vez de você passar na mesma avenida, na mesma rua, você faz diferente, porque você começa a observar coisas diferentes. Você lê a neuróbica também, você andar de costa, você andar de lado, você fechar os olhos e pegar um alimento e sentir o sabor, descobrir qual aquele alimento está levando na boca. Hoje, as pessoas são tão aceleradas que elas nem sabem o que está comendo. Na verdade, elas engolem, sem saber. Quando você pergunta no consultório, né? O que você comeu ontem? A pessoa não lembra. Não lembra porque não memorizou. Não memorizou. Então, elas estão engolindo. Então, tem vários tipos. Por exemplo, você começa... Dá licença. Você pega aqui. Então, você começa a ler de cabeça para baixo. Então, você está fazendo uma estimulação no teu cérebro. E o cérebro, ele só aprende, ele só memoriza quando é repetitivo e, principalmente, quando é novidades e uma coisa diferente. Porque a rotina já está formatada. Então, tem que formar novas sinapses com coisas novas, com coisas interessantes de preferência. Perfeito. E, doutor, tem algum suplemento que a gente pode pensar em saúde cerebral? Na verdade, tem muitos suplementos. Eu, particularmente, eu ajudo as pessoas, eu estou fazendo neurologia, neurocirurgia integrativa. Talvez seja em Rio Preto, com certeza, e no Brasil, talvez um dos maiores médicos que retira medicamento. Por quê? A maioria dos medicamentos usados como antidepressivos, antipsicóticos, os neurolépticos, os indutores do sono, tem vários trabalhos mostrando que depois de 15, 20 anos de uso contínuo, eles levam à atrofia cerebral, à degeneração do cérebro. Então, eu particularmente, eu substituo esses medicamentos para dor de cabeça, para ansiedade, para estresse, para depressão, e para perda de memória, principalmente, com o ômega. O ômega é um dos carros-chefes. Eu uso muito o magnésio, eu uso a cúrcuma, como eu falei, eu uso fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, que melhora as funções do cérebro. Eu uso o ashwagandha, que melhora também a cognição e dá mais energia. Um cogumelo, juba de leão,
também é muito importante. A coenzima Q10 é fundamental. O ácido lipólico é de suma importância. Eventualmente, piracetam, ginkgo biloba, rhodiola, bacopa. Então, assim, tem uma série de suplementos, e quando a pessoa está com pouca energia, o PQQ, o NAD, que é a niacinamida. Então, tem muitos suplementos para melhorar as funções do cérebro, sem necessidade de dar medicamento. E o doutor comentou do ômega 3 e da cúrcuma, e eu me lembrei que quase todos os congressos que eu já fui na vida comenta de ômega 3 e cúrcuma, para tudo. Foi no congresso de estética, tem ômega 3 e cúrcuma. Foi no congresso de parte cerebral, tem ômega 3 e cúrcuma. Então, funciona muito para muitas coisas, né? Vocês lembram quando eu comentei no início da atividade física? A atividade física produz fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma neurotrofina, funciona como fertilizante. A cúrcuma e o ômega também produzem isso aí. E outra situação, o nosso corpo está inflamado diariamente. Então, o estresse oxidativo, os radicais livres, o tempo todo. Então, nós precisamos ter substâncias para melhorar o nosso processo inflamatório. A cúrcuma, mesmo o resveratrol, que é de sementes e de suco de uva, também muito importante. A maioria dos antioxidantes, além do ômega, é fundamental para melhorar os processos inflamatórios, principalmente os processos inflamatórios do cérebro. Se nós analisarmos, por exemplo, uma analogia que eu vou fazer aqui, se eu abrir um coração e bater no coração assim, ele bate, ele está sendo um estímulo. Se eu fizer o mesmo no cérebro, você mata os neurônios. Então, eu estou mostrando como o cérebro, as células, os neurônios são muito delicados. E eles sofrem muito com o estresse oxidativo, com o processo inflamatório. E essas substâncias, elas melhoram o controle do estresse oxidativo. Por isso a importância do conjunto, né, que o doutor está comentando. Porque o suplemento, eu até brinco assim, que é a cereja do bolo. Mas o bolo a gente tem que fazer, né? A alimentação, o sono, a atividade física. Até o doutor comentou da alimentação variada. E o que eu vejo muito é que as pessoas, você fala assim, mas você consome legumes? Consumo tomate. Só. Você consome verdura? Consumo alface. Você consome fruta? Sim, banana. Só. Não tem variedade no dia a dia, né? Isso é uma questão muito interessante que você lembrou. A vida não é tomar medicamento, uma pílula mágica, não é tomar suplementos e achar que vai resolver. Você tem que fazer o alicerce. Eu falo para os meus pacientes, não adianta vocês quererem uma pílula mágica, primeiro que não existe. E depois, principalmente como eu comentei antes, todos os medicamentos têm efeitos colaterais. E é importante fazer a base, a sustentação, o alicerce de uma boa saúde, como eu comentei no início, usando os pilares. Não adianta, por exemplo, você querer tomar melatonina se você não faz uma higiene do sono, se você não faz atividade física, se você não se alimenta bem. Hoje em dia, as pessoas querem tomar o remédio para acordar, o remédio para dormir, o remédio para o meio do dia, né? Tudo tem um remedinho. Só que eles não sabem o preço que estão pagando de não ter uma qualidade de vida de saúde. E eu falo para os meus pacientes, aquelas pessoas que não investirem em saúde vão perder tempo, vão ter dor, vão sofrer, vão perder dinheiro cuidando de doença. Uma frase que eu costumo falar muito no consultório também é que não é sobre sobreviver, é sobre viver, né? E a gente só vive se a gente tá bem, sem dor, se tá saudável, porque viver com dor, reclamando o tempo inteiro, sofrendo, né? Não é viver na plenitude. Com certeza. E, infelizmente, na minha experiência, no meu histórico como médico, a grande maioria das pessoas, elas só vão depois que estão doentes, elas vão com dor,
elas vão com depressão, elas vão com perda de memória, elas vão assim numa deficiência. E a ideia não só condicionar, mas orientar as pessoas é procurar manter a saúde e potencializar a saúde. Então, foi por isso que eu criei o Cérebro em Alta Performance, justamente para dar oportunidade às pessoas delas aprenderem e, principalmente, se conscientizarem e colocar em prática. Não adianta só... Hoje, a informação que nós temos, nós podemos entrar no Google e na internet, nós temos todas as informações, mas não adianta só saber. Precisa colocar em prática. E a saúde, é o que eu comento, não tem valor. Eu falo, eu tenho pacientes assim, que estão muito prósperos, só que eles estão hoje numa cama, eles estão com demência, eles estão totalmente dependentes, eles já não conhecem mais o pai, não conhece o filho, não conhece a esposa, não conhece ninguém. Então, eles estão numa vida vegetativa. Adianta ter $1 bilhão uma pessoa vegetativa? Que valor que tem esse dinheiro? Perfeito. Doutor, e qual uma última mensagem que você deixaria para quem quer buscar melhorar a sua saúde cerebral? Uma mensagem que eu posso dizer primeiro, ter consciência. Primeiro, conhecer o que você pode fazer para a sua saúde. E isso está disponível em todos os canais da internet. A partir do momento que você tiver consciência, você fazer um planejamento de vida. A maioria das pessoas, elas são pegas, entre aspas, de surpresas nas doenças, mas a grande maioria das doenças, elas não são instantâneas, a não ser, eventualmente, numa queda, num acidente. Elas são formatadas. Por exemplo, vários tipos de câncer, eles são formatados 10, 15, 20 anos. O Alzheimer é formatado 20, 30 anos. Então, a partir do momento que a pessoa adquire conhecimento e tenha consciência, é colocar em ação. Vejo muito isso na diabetes tipo 2, né? Que a gente vai acompanhando os exames lá do paciente e você vai vendo a evolução, que na verdade essa diabetes começou anos atrás com o aumento da insulina, o aumento da glicemia, aos pouquinhos até chegar realmente na doença. Com certeza. Então, a mensagem é justamente essa. Tomar conhecimento, ter consciência, planejamento e ação. Doutor, e mais uma pergunta, onde a gente te encontra nas redes sociais, onde o pessoal pode saber mais informações sobre esse assunto? Nas minhas redes sociais, principalmente Instagram e YouTube, Cérebro em Alta Performance. Recomendo também vocês lerem o Diário da Região e, se quiserem, com consultas, Centro do Cérebro e Coluna. Perfeito, doutor. Muito obrigada por estar aqui conosco e obrigada a você que nos assistiu até aqui por mais esse episódio do VitalCast, onde falamos sobre a importância da saúde cerebral. Lembre-se, viva mais e melhor!